E aí galera, sejam bem-vindos ao canal QAB. E hoje nós iremos continuar a falar sobre a metodologia do direito. Vamos começar a falar sobre o rigor do ceticismo, mas antes eu vou dar uma introdução para vocês dos assuntos da aula anterior. Na aula anterior a gente falou sobre o homem e a natureza e também a verdade absoluta, a busca da verdade absoluta. Falamos um pouquinho sobre a metodologia e a verdade analítica e a verdade sintética. Beleza? Hoje nós iremos falar sobre o rigor do ceticismo e a verdade. Esse é o assunto de hoje. Então bora lá. Devem ser de rigor, ou seja, rigorosa quanto às técnicas de estudo e a coordenação lógica das proposições que formulam em correspondência cada vez mais completa com a realidade examinada e de modo a excluir contradições. Isso aqui já é autoexplicativo. A metodologia, se ter uma metodologia, uma coordenação lógica e também você ter uma autoanálise, como eu já disse lá, novamente, sempre vai cair na mesma coisa, véio. Sempre vai desaguar no mínimo ceticismo viável. Toda vez que eu falar sobre coordenação de lógica, sempre vai cair no mesmo canto. Porque se não tiver isso, não tem como chegar a uma coordenação lógica. Outro ponto aqui muito importante que ele fala, que é a exclusão de contradições. Tem muita gente que odeia a refutação, mas a refutação é um dos melhores trabalhos que a pessoa pode ter, porque é outra pessoa falando. Muitas vezes o que ela está falando pode ser uma crítica construtiva, porque o ser humano sozinho, a ideia de que o ser humano constrói as coisas sozinho, ela não chega a alcançar o verdadeiro objetivo, ou pode ser o verdadeiro poder que existe na sociedade. Porque sempre eu paro para refletir o porquê que existe sociedade. E eu devo dizer que a sociedade existe por que existem várias inteligências, porque isso diminui o tempo de busca. Quando eu digo tempo de busca, é a mesma ideia de um processador. Um processador só, ele não faz o mesmo trabalho de um quadricore, 4 núcleos, porque cada núcleo tem um pensamento diferente, está fazendo instruções diferentes. Então o serviço ele acaba sendo mais rápido. Então a sociedade ela tem esse papel. Muitas vezes a pessoa que critica você pode ter até uma crítica construtiva que pode ajudar você a atualizar o seu próprio pensamento. Ela pode ter visto algo que você não viu. Por isso que é importante a sociedade. E principalmente a refutação e a crítica. Então tem todos esses pontos, principalmente as críticas construtivas, elas servem para a gente atualizar sempre a nós mesmos e também muitas das teorias que a gente tem. Por mais que a gente sempre se leve a crer que a nossa experiência ela é superior a tudo, entendeu? Tem muita gente que vê as contradições daquilo que pensa, mas simplesmente apaga. É como se não existissem essas contradições, e isso é muito errado. Vamos falar sobre o método do direito. Isso aqui é a mesma coisa da metodologia de pesquisa, que existe um método indutivo, o dedutivo e o método dialético. Isso a gente vê muito dentro da metodologia de pesquisa científica, a cadeira de metodologia. O método indutivo se caracteriza por ser um processo de raciocínio que se desenvolve a partir de fatos particulares, até atingir uma conclusão de ordem geral. Ou seja, aqui está indo do particular para o geral, mediante ao qual se possa explicar o que há de constante ou comum nos fatos observados em outros da mesma natureza. Não se trata, porém, de simples conhecimento que proceda do particular até o geral, porque é essencial que a passagem do particular ao geral se funde na experiência, realizando como que o retrato sintético dos fatos observados. Aqui seria a ideia de você ver um comportamento, que é o caso particular, e tentar entender o que está por detrás no modo geral desse comportamento. Então o método indutivo ele traz essa ideia de tipo, através dos efeitos você chegar à causa. O método dedutivo ele é o inverso.
ele se caracteriza por uma forma de raciocínio que, independente de provas experimentais, se desenvolve. Digamos assim, uma verdade sabida ou admitida a uma nova verdade, apenas graças às regras que presidem a inferência das proposições, ou, por outras palavras, tão somente em virtude das leis que regem o pensamento em sua consequencialidade essencial. Deve-se lembrar também que há duas espécies de dedução: a silogística e a amplificadora, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, o método dedutivo, ele é do geral ao particular. Isso aqui é muito usado pelas ciências sociais, que é aquela questão que você desenvolve uma hipótese. Então, você desenvolve uma hipótese e essa hipótese, no final do seu TCC, ou ela vai ser válida ou vai ser descartada. Então a ideia de você criar uma hipótese, ela vem do método dedutivo. Essa ideia de você criar algo geral e levar para o particular. Vamos falar agora da dedução silogística e amplificadora. Chamadas premissa maior e premissa menor. Delas resulta necessariamente uma conclusão, a qual se esclarece ou particulariza um ponto. Nada acresce substancialmente ao já sabido. Na dedução amplificadora, que muitos erroneamente atribuem somente às matemáticas do cotejo lógico e de duas ou mais proposições, podemos elevar-nos a uma verdade nova, que não se reduz ao ponto às proposições antecedentes. Então, o que eu posso dizer sobre isso? A dedução silogística é aquela que a gente já conhece, a conclusão ela tem que estar consoante com as premissas. Mas só que a gente vai ter muita coisa aí dentro da lógica, que é a questão da premissa. Você pode falar mentira na premissa maior, pode falar mentira na conclusão e pode falar mentira na premissa menor. Então não vamos falar sobre a problemática do silogismo, porque aí a gente já vai entrar dentro de raciocínio lógico, que é a questão do verdadeiro ou falso. Nem sempre uma premissa maior verdadeira, aí você bota, por exemplo, uma premissa maior verdadeira, uma premissa menor falsa, que a conclusão vai ser verdadeira. Então existem todos esses problemas também, porque aí a gente já está entrando dentro de um trabalho de lógica que a gente não vai entrar aqui, tá ok? A única coisa que você precisa saber é que a dedução silogística ela vem de uma premissa maior, uma premissa menor, e aí vai ter uma conclusão lógica dessas duas premissas, beleza? Mas em geral, você particularizar um ponto do que já é sabido, não é algo como a dedução amplificadora que ele fala aqui. É tipo aquela coisa: os homens possuem artérias. Juquinha é homem, logo Juquinha tem artérias. Isso aqui é uma ideia de silogismo básico. Aí nós temos a dedução amplificadora, que é você amplificar isso através das apreciações valorativas, que é a questão que isso aqui é muito usado pelos juízes. Então vamos lá. O legislador, além dos fatos que pretende disciplinar, integrando-os no enunciado de uma nova lei, estuda e compara esse projeto de lei com as leis que já estão em vigor, de tal modo que a indução e a dedução, assim como a análise e a síntese, se conjugam e se completam, como a sístole e diástole do coração do conhecimento. Então, a ideia que ele está usando aqui de dedução amplificadora, ela não é apenas um silogismo, é isso que ele quer falar aqui, que tanto na integração da lei quanto na apreciação valorativa do juiz, que é a próxima parte aqui agora, que ele faz apreciações valorativas dos fatos e não raro um processo de interpretação da lei aplicável ao caso, graças a um trabalho que é, antes de tudo, uma dedução amplificadora. Muitas vezes, para julgar uma ação, o juiz é levado pela força geral e unitária do ordenamento jurídico. Por exemplo, quando a lei ela é restrita, mas ele vê que pode ser dada uma interpretação extensiva daquilo, ele está usando a dedução amplificadora. Se eu, por exemplo, se estivesse na lei que só o Juquinha teria artéria, dentro da dedução amplificadora, o juiz poderia dizer: não, o Juquinha e a Maria, eles são seres humanos também, então eles também têm artérias. Essa é a ideia inicial da dedução amplificadora. E vamos parar por aqui. Falamos do rigor do ceticismo, o método do direito. Na próxima aula a gente vai falar sobre a explicação e compreensão e a argumentação dialética.
Então espero que vocês tenham gostado e até a próxima, galera.